Olá, amigos do canal Mundo Jurídico do Futuro. Eu sou a Lara Sellen e hoje nós vamos falar a respeito das 7 chaves da reinvenção da advocacia. Toda vez que a gente fala sobre reinventar uma sociedade de advogados, uma carreira jurídica, a gente tem que se atentar a alguns pontos muito importantes. E o primeiro deles diz respeito à longevidade de um escritório ou de uma carreira jurídica. Então é muito importante que a gente pense nesses 7 passos sob essa perspectiva. Nós precisamos trabalhar o nosso escritório, os planejamentos, todos os projetos, todas as fases, ultrapassar todos os desafios de um escritório ao longo de um longo período. Então, o primeiro ponto-chave que eu quero trazer para você aqui é assimilar a cultura do planejamento. Quando a gente fala de planejamento, quando a gente pensa em planejamento estratégico, há sempre um temor, talvez, por parecer uma atividade muito complexa, uma atividade muito custosa. Mas, na verdade, o planejamento estratégico vai nos ajudar a organizar o que nós queremos fazer ao longo de um determinado tempo, um determinado cronograma. Claro que a gente pode tentar pensar a respeito do escritório para daqui 10 anos, daqui 15 anos, mas é um tempo muito longo, a gente precisa trabalhar com tempos mais curtos, tempos menores. Então, quando a gente fala vamos assimilar a cultura do planejamento, nós estamos tratando exatamente do que nós faremos para os próximos 6 meses, o próximo ano, os próximos 2 anos, e isso tem que ter um encadeamento, porque sem essa conexão de objetivos, parecem que os objetivos ficam, as metas, os planos ficam um pouco desconexos. E isso faz com que a gente não adquira o comprometimento necessário para dar conta de uma determinada tarefa. Então essa é a primeira chave, assimilar a cultura do planejamento. A segunda chave é adquirir expertise na segmentação do negócio que você tem nas mãos, do negócio jurídico que você tem nas mãos. E isso vai dizer muito respeito ao que o cliente busca em você, o tipo de advocacia que você pratica, porque nem todas são iguais. E se a gente observar bem, nós temos 4 grandes tipos de modelos de negócio que vão direcionar completamente a gestão do teu escritório. Então, o primeiro tipo é a advocacia padronizada. Nessa advocacia, o cliente vem buscar a solução para problemas comuns, problemas de baixa complexidade ou um volume de problemas dessa natureza que ele não quer administrar sozinho, nem num jurídico interno, enfim. Então, ele coloca uma demanda grande na mão de um escritório de advocacia que vai atuar ali com uma grande equipe, uma equipe jovem, vai precisar de muita tecnologia, de procedimentos muito amarrados. A base de valor de um escritório como esse está exatamente na gestão de uma carga de processos, de um volume de processos. Sob o ponto de vista de honorários, a gente tem honorários baixos sob o ponto de vista unitário do processo. Dificilmente você vai ter êxitos em processos dessa natureza, a não ser, logicamente, em alguns acordos ou algumas metas que o próprio dono do processo te colocar. Mas é isso, a primeira segmentação é a segmentação de advocacia padronizada. A segunda, a gente sobe um degrau, e nesse subir um degrau de complexidade, de relacionamento com o cliente, nós encontramos a advocacia customizada. Na advocacia customizada, o cliente vem buscar no escritório ajuda para ele decidir, junto com o seu advogado, qual o melhor caminho numa situação problema, mas é uma situação que ele conhece, não é uma situação muito grave, não é algo gigante, é uma coisa do dia a dia, é algo que acontece de maneira corriqueira. Então, nesse escritório, eu preciso ter advogados um pouco mais operacionais, que saibam o que estão fazendo, por óbvio, e que desenvolvam uma grande capacidade de relacionamento e de gerar confiança com esse cliente. Então, é muito importante que a gente se atente a esse modelo para que as contratações sejam adequadas, o tipo de procedimento dentro do escritório seja adequado
E também, no que diz respeito a honorários, aqui a gente sobe um pouquinho. Nós vamos encontrar aqui contratos de partido, de assessoria, enfim. Então, esse tipo de prática jurídica, esse tipo de modelo de negócios, ele vai ser bem diferente do terceiro modelo, que é o modelo de especialização. No modelo de especialização, o cliente vem buscar a cura para um problema grande que ele tem, e ele nunca teve a experiência do problema. Então, é um problema que assusta, é um problema que envolve muito risco, é um problema que ele vai precisar efetivamente de um especialista na matéria. E aqui o escritório precisa trabalhar muito a sua reputação, porque ele tem que ganhar esse tipo de reconhecimento do mercado a partir dos seus resultados, dos seus feitos. Então aqui a gente tem honorários maiores, uma equipe mais sênior, mais focada, mais especializada, e o objetivo aqui é realmente dar ao cliente um diagnóstico rápido e preciso do caso. O quarto tipo e último tipo nessa escalada é o que a gente chama de advocacia científica. Na advocacia científica, o cliente vem buscar a cura para um problema altamente complexo que ninguém nunca viveu. Não tem jurisprudência, não tem nenhum tipo de sinal a respeito de como solucionar aquele problema. E aí ele precisa de um escritório que consiga atuar num nível de estado da arte, do conhecimento, não só jurídico, mas também de outras searas, de outras ciências. E aqui, com certeza, os honorários são altíssimos em reconhecimento por aquele advogado ser o único a conseguir ter esse tipo de criatividade, por dominar realmente muitas matérias e ter um reconhecimento altíssimo da sua capacidade jurídica. Então, esses 4 tipos eu preciso dominar para fazer a melhor escolha, identificar melhor o que o cliente vem buscar no meu escritório. Quanto mais concentrado eu tiver nas palavras-chave do modelo de negócios de cada um desses 4 que eu falei, mais o escritório vai ter condições de atuar corretamente na sua gestão. A terceira chave da reinvenção da advocacia é profissionalizar a gestão financeira. A gestão financeira, num processo de profissionalização e organização do escritório, é uma das primeiras pontas que nós precisamos trabalhar. A partir do momento que o escritório se torna uma pessoa jurídica, ele precisa cumprir com obrigações financeiras, contábeis, tributárias, e ali é um bom caminho para a gente começar a se organizar. Um financeiro bem administrado, ele tem regras muito claras, rígidas, nós temos ali uma noção bem importante sobre indicadores de crescimento de receita, de despesas, quais são ali os pontos que a gente consegue mexer para fazer melhor uso do dinheiro que entra e assim poder distribuir mais lucros e resultados para os advogados do escritório. Então, quanto mais profissionalizado esse setor, melhores serão as decisões que o conjunto de sócios vai tomar a esse respeito e, obviamente, que todo o trabalho estará tangibilizado a partir do seu crescimento, do seu lucro, enfim, dos resultados que o escritório tem. A quarta chave da reinvenção da advocacia diz respeito ao trabalho de equipe. Então, não tem como mais a gente enxergar um escritório sendo bem sucedido no longo prazo se a gente estiver falando de um advogado sozinho. Claro que todo começo ele é muito solitário, com um mais outro advogado, enfim, equipe enxuta, mas nós temos que ter ciência de que o nosso tempo é o nosso maior limitador. Então, às vezes eu quero crescer, mas se eu não tenho braço, fica muito difícil realmente fazer um trabalho de delegação de tarefas mais operacionais e assim a gente conseguir ganhar um pouco de escala, um pouco de volume de trabalho. Então é importante a gente desenvolver desde cedo o trabalho de equipe, o trabalho onde todos entendem a correlação de um trabalho com o outro, a conexão que tem um advogado com a secretária, com um estagiário, enfim, com aquele grupo que vai estar ali para realizar ao final um trabalho de várias mãos.
Então é muito importante começar a desenvolver o trabalho de equipe desde cedo e trazer para o grupo pessoas que se conectem como equipe, que tenham o mesmo conjunto de valores, de princípios, porque isso vai ser um elemento chave para que essa equipe se dê bem trabalhando juntos e ao final entreguem o melhor serviço para o cliente. A quinta chave diz respeito a zelar pela carteira de clientes. Então, o cliente, toda vez que ele vem para o teu escritório, ele está esperando excelência, está esperando eficiência. Então, esse equilíbrio no zelo com a relação com o cliente, a prestação de contas, as informações que precisam ser passadas para ele ter certeza de que nós estamos atuando bem dentro daquilo que foi previsto no início da relação, é fundamental. Esse zelo precisa acontecer numa proximidade que o escritório e seus advogados têm com esses clientes. É preciso ligar para eles, é preciso estar em contato permanente, não só quando ele chama, quando ele cobra uma posição, quando ele está em dúvida a respeito do que está acontecendo. É importante que o escritório se antecipe e faça esse dever de casa de maneira regular, mandando relatórios, mandando algum tipo de notícia em tempos mais curtos, né? Que não semanalmente, porque seria um pouco sufocante, mas dependendo do caso, não. Dependendo do caso, a gente tem que dar satisfação diária para o cliente. Mas aquele cliente regular, a gente pode sim traçar aí dentro de uma periodicidade mensal alguns contatos, seja para entregar relatório, seja para mandar uma mensagem, seja para enviar uma newsletter, enfim, zelar da carteira de clientes é algo fundamental para a sua advocacia sempre ter condições de se reinventar, porque está fazendo um trabalho bem feito para aqueles clientes que já existem. Essa é uma questão muito importante, nós não podemos simplesmente correr atrás do novo cliente, é importante cuidar daqueles que a gente já tem. A sexta chave diz respeito a proteger a marca jurídica. A marca jurídica ela é muito mais do que o nome do escritório. A marca jurídica é todo composto de valores, de produção intelectual, de conhecimentos que nós temos num grupo que trabalha debaixo dessa égide da Sociedade de Advogados. Aqui eu recomendo todos os livros do Rodrigo Bertozzi para vocês aprofundarem ainda mais na questão de relacionamento com essa marca, desenvolvimento de reputação, desenvolvimento de valor, porque isso ao longo do tempo vai se tornar um grande ativo para o escritório e vai ter uma representação para o mercado de clientes de maneira muito clara. Então, quando isso não é claro, quando a minha marca não é clara, eu causo uma confusão na mente do cliente e possivelmente por causar essa confusão, eu não seja a primeira escolha dele. Então, a gente tem que sempre imaginar que todo o trabalho que nós fazemos ao longo de um período, no intuito de proteger essa marca, de não deixar ela ser maculada em hipótese alguma, é o que vai nos dar força e combustível ao longo dos anos, ao longo de todo o desenvolvimento da história de um escritório de advocacia. E por fim, o sétimo ponto, a sétima chave da reinvenção da advocacia está no domínio das questões de gestão legal. Nós já sabemos que um escritório de advocacia, um advogado, não faz sucesso apenas por saber o conhecimento jurídico. A gente tem que saber que para sermos bem-sucedidos numa carreira tão exigente, tão intelectual, tão intangível, eu preciso trazer uma organização para dentro da minha banca, visando com que todos os predicados que nós temos sejam externados para esse cliente, para esse mercado. Então, os pontos importantes de gestão que eu preciso dominar são dois grandes grupos, da gestão estratégica e da gestão tática. Na estratégica, nós temos as questões de posicionamento de marca, de escolha de segmentação da economia para atuar para determinados clientes, um cuidado com o societário, com a relação de sócios, enfim, como vamos crescer nesse quesito. E no tático, nós temos as 4 grandes áreas, os 4 grandes pilares da gestão,
que é a gestão de pessoas, a produção jurídica, o marketing jurídico e relacionamento com clientes e a gestão financeira. Esses 4 grandes pilares precisam receber orientações do corpo de sócios para a sua equipe em relação a procedimentos e políticas. Senão, a gente não cria um elo com a nossa equipe, uma uniformização de procedimentos, e isso faz com que o escritório, aos nossos olhos e aos olhos do cliente, pareça uma bagunça, quando ninguém se entende, quando cada um faz de um jeito, e a mensagem que é passada quando isso acontece, ela não é muito boa. Então nós precisamos, claro, o primeiro objetivo é ter informações, ter o escritório nas mãos, ter procedimentos que facilitem a nossa gestão e, por consequência, trazer ainda mais para aquela marca jurídica que nós precisamos proteger uma aura de organização, uma aura de profissionalização. Então, com isso, eu fecho os 7 pilares aqui, as 7 chaves da reinvenção da advocacia, desejando que você se dedique no teu trabalho e na tua sociedade de advogados. Então, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.